O tema dessa ministração é: primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Pastor, mas isso aí não é tema de ministração não, e se eu vi isso aí no Instagram, na rede social, a pessoa posta, primeiro começa, depois ela melhora. Pois é, irmão, tem coisa também secular que está na Bíblia. Tem coisa que a gente também vê que as outras pessoas falam, que tem um fundo de verdade ali também, né? Então, esse é somente um tema, mas o que nós vamos aqui falar realmente é da palavra de Deus. Amém, irmãos? Para que você não despreze os pequenos começos, para que você entenda que tudo que nasce grande, como dizia um pastor muito conhecido, é monstro. Deus trabalha com processo, e Deus quer incentivar você a começar, Deus quer fortalecer você, encorajar você a dar o seu primeiro passo, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos na geração do pronto, não tem processo. Eu já quero pronto, eu já quero mastigado. Hoje, essa geração, eles não sabem mais o que é dobrar o joelho, orar e ouvir a voz de Deus e buscar uma direção. Não sabe mais o que é ter que passar por um processo. Eles querem tudo pronto. Mas deixa eu falar algo para vocês aqui, irmãos. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E nós temos que continuar começando para depois melhorar. Ninguém aqui, irmão, nasceu pronto, ninguém nasceu perfeito, mas nós estamos em busca da estatura do varão perfeito, amém? De sermos semelhante a ele. Nós estamos nesse caminho. Mas o que você precisa entender é que o começo, às vezes, há dificuldade. No começo, às vezes, você não tem o recurso necessário, você não tem a fé necessária, você não tem a habilidade necessária, você não tem a eloquência necessária, você não tem aquilo que é preciso para fazer o negócio acontecer. Aí o problema é que você está olhando para você. E é aí onde começa o erro. É aí onde muitos ministérios são enterrados. É aí onde muitas pessoas deixam de cumprir o seu chamado, porque elas estão olhando para aquelas pessoas que já passaram pelo processo, e elas esquecem que existem etapas na vida cristã, como tudo na vida. E quando elas olham o resultado, elas pensam: mas eu vou começar aqui. Isso aqui não vai fazer diferença para ninguém. Imagina aquela viúva que deu aquela ofertinha que Jesus considerou a maior de todas. Se ela tivesse pensado dessa maneira: não, eu não vou ofertar não. Pastor, você vai falar de dinheiro? Não, irmão, eu vou falar de tudo. Eu vou falar de começar, eu vou falar de crer, eu vou falar de responder, independente da sua capacidade. Eu vou falar de fé e crer que é Deus que opera em nós o querer e o realizar. Amém? Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. Agora, você precisa dar o start. Você precisa se entregar. Você precisa crer. Você precisa primeiro começar. E depois você vai melhorar. Amém? Então vamos ver isso um pouco aqui na palavra de Deus. Eu já preguei uma palavra uma vez com esse tema, mas hoje eu só quero ler esse versículo. Está lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Que diz o seguinte: o fim das coisas é o melhor do que o seu início, e a paciência é melhor do que o orgulho. Irmãos, glória a Deus pela palavra de Deus. Eu sempre digo o seguinte: a melhor coisa do mundo é ser crente, porque nós sempre temos esperança. O cara vem com notícia ruim: não, mas vai mudar, não, mas vai melhorar, não, mas Deus vai fazer, não, mas a palavra de Deus, não, mas a promessa de Deus. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, amém? Circunstâncias não nos abalam, notícias não nos abalam. Nós já sabemos aquilo que Deus preparou para nós, nós já estamos olhando lá na frente. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em todas as coisas, por meio daquele que nos amou. Amém? Então pronto, irmão, nós já estamos olhando lá na frente. De todo jeito, quem vai ser derrotado é o diabo. E nós vamos ser glorificados, vamos receber um novo corpo e vamos estar nunca mais sujeitos ao pecado, mas vamos estar com ele para sempre. Então, meu irmão, o pior das coisas já é o melhor resultado que nós poderíamos imaginar na nossa vida. Os nossos pecados foram perdoados. Nós somos filhos de Deus e o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Então a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Meu irmão, porque você não começa: pastor, é porque? Pois é, irmão. É porque o negócio vai ficar melhor, você está olhando agora.
Porque a geração de hoje eu preciso começar perfeito, e aí eu vou continuar nesse caminho. Essa é a revelação nos dias de hoje. Não estou falando de jovens, a geração de hoje eu estou falando é a geração atual. São os seres viventes que estão hoje vivendo e habitando no planeta Terra. Precisamos compreender, irmão, que primeiro nós começamos e depois nós melhoramos. Que o fim das coisas, é melhor do que o começo. Porque às vezes começar, irmão, realmente é difícil. Às vezes é trabalhoso. Às vezes é penoso, vai exigir muito mais dedicação, muito mais tempo, muito mais investimento. Talvez você vai ter muito menos retorno. E você vai ter muito menos capacidade. Agora a sua capacidade de conseguir o resultado, ela vai crescendo, irmão, de acordo com o que você vai respondendo. Porque é de fé em fé e de glória em glória. Porque Deus quer que você seja participante da obra dele. Então você não pode olhar somente para você e para a sua capacidade. O que você tem que fazer é começar a responder aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, mas eu não tenho recurso. Pastor, irmão, desculpa, todo mundo tem um monte, irmãos. Agora você precisa ouvir a voz de Deus e responder aquilo que Deus chamou você para fazer. Quando chamou Moisés, né? Não vou conseguir ir lá não diante de Faraó. Vai, sou eu que estou te enviando. Se vira, chama seu irmão Arão, ele vai lá e fala. Irmão, dá um jeito. Chama o irmão para ir lá ajudar você. Chama o pastor. Mas começa a fazer algo, começa a responder, irmão. Começa a trabalhar, começa primeiro e deixa Deus dar o crescimento, amém? Porque o crescimento ele vem de Deus. Então o fim das coisas ele é melhor do que o seu princípio. Eu louvo a Deus por isso, porque independente de onde nós estamos, o negócio vai melhorar. Você crê nisso, irmãos? Pastor, onde eu estou está bom demais. Você ainda não viu nada. Você só viu um pouquinho, irmão. Pastor, meu negócio não está muito bom para mim. Pois é, mas vai melhorar. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo. Continua crendo, persevere. Primeiro você começa, depois melhora. Amém? Então, hoje em dia, irmãos, o negócio está tão sério que ninguém quer ter um plano de carreira na vida. Antigamente era normal a pessoa formar, ela pensar, eu vou prestar esse concurso, ou eu vou fazer essa prova, ou eu vou trabalhar nesse negócio. O que está pronto e está dando dinheiro? É tigrinha, é mega sena, é o que está, é aposta, é, sei lá, internet, o que está dando dinheiro mais rápido, o que precisa, o que tem que fazer para ganhar dinheiro para não fazer nada. É essa que é a pesquisa no Google, como ganhar dinheiro sem fazer nada. Né? Ganhe dinheiro sem fazer nada, os irmãos vão lá correndo e clica. Irmão, que lá é um laço do Satanás para você. Como ganhar dinheiro sem fazer nada? Não tem jeito aí, porque isso é contra a Bíblia. Quem não trabalha não coma. A Bíblia diz que do nosso suor nós vamos comer, do fruto do nosso trabalho nós vamos nos alimentar, irmão. Pastor, mas um dia o Senhor Jesus vai voltar e aí vai ser restaurado todas as coisas. É só esse período que nós estamos aqui. Lá no céu você não vai precisar trabalhar mais não, irmão, fica tranquilo. Aproveita essa vida, né? Já que os preguiçosos que não querem trabalhar, agora é a hora de você trabalhar, porque lá no céu você vai ficar do jeitinho que você quer, tranquilo, né? Sem problema, sem choro, sem luta, sem pranto. Né? Porque todas as coisas serão passadas. Então hoje é difícil contratar um funcionário. Por quê? Porque ninguém quer ser funcionário, o cara quer ser patrão. Ser funcionário hoje é feio, irmão, é ruim. O patrão hoje, né, ensina na internet que não pode ser funcionário nem ser patrão. Fala, mas como que o funcionário do cara vai trabalhar sem que ele mesmo está falando? Aí o cara vai e pede demissão, como é que a empresa do cara vai para frente? Então você não entende nem a cabeça dos caras. Você não consegue. Vocês estão entendendo, irmão? Eu quero ser dono do meu negócio, quero ser autônomo, quero ganhar dinheiro fácil. Então, não tem plano de carreira. Por quê, irmão? Porque a pessoa não quer começar. Antigamente, quem é dos antigos aí, o Weber da minha época, os outros irmãos da minha época aí, cadê? Anizão, os outros irmãos antigos, Rafaelzão. Antigamente você tinha que começar a trabalhar, irmão. O mundo era diferente. Você tinha que trabalhar, você acordava cedo, ia no lugar, tinha horário para cumprir, tinha que fazer as coisas, tinha que trabalhar. E aí você aprendia algo. Hoje eu tenho uma profissão, irmão. Você é pastor? Também, aprendi. Comecei e depois melhorei. Mas eu sou vendedor de peças. Eu comecei com meu pai. Vem cá, meu filho, quantos parafusos tem nessa caixa? Conta de novo, guarda ele lá na prateleira. Deixa eu ver se você guardou certo. E aí você começava, chegou mais uma caixa, confere e vê se está tudo, agora dá entrada na nota, agora vai lá e separa a mercadoria, agora fica aqui na expedição, quando o cliente pagar, você pega e entrega para ele, agora vai lá para o balcão, quando o cliente chegar, você vai atender ele, agora fica aqui gerenciando os outros vendedores, que eu vou estar por fora, e aí eu me tornei um empresário, irmão, passando etapa. Mas hoje o que os irmãos querem? Ser o dono da loja.
Chega lá, eu quero te contratar. E ele quer ganhar mais do que você. E não quer trabalhar. E você quer trabalhar, que é o dono da loja, e tem que ganhar mais do que ele. Então, isso que eu estou falando não é brincadeira. Eu estou falando a verdade. Por quê? Porque as pessoas não querem começar. Por não começar hoje, como que vai ser a nossa geração futura, irmãos? Todo mundo pensando o quê? Só em ganhar dinheiro fácil. Todo mundo pensando em não passar pelo processo. E isso que eu estou falando a respeito do ramo, né, de comércio e de trabalho empregatício. Mas isso se estende em todas as áreas da sua vida, irmão. Se você chegou na igreja, você precisa entender que você precisa aprender a palavra de Deus, conhecer a Deus, o seu reino, a tua palavra, se submeter a Cristo. Na sua casa, você precisa submeter ao seu pai e à sua mãe. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia em estatura, graça, sabedoria, diante de Deus, diante dos homens. Então Jesus se submetia aos seus pais, e ele crescia em sabedoria, ele crescia em graça, ele submetia, ele aprendia, ele ouvia, ele orava, e ele foi crescendo. Amém? Então, nós devemos aprender com o Senhor a crescer, irmãos. Mas primeiro você tem que começar. E é aí que está o problema, porque ninguém quer começar. Começar não tem retorno, começar não tem resultado, começar não tem fama, começar não tem lucro, começar não tem royalties, sei lá como é que fala o negócio que você saca o dinheiro lá, não tem din-din, não tem reconhecimento. Começar, irmão, é do zero, por isso que fala começar. Quantos estão entendendo? Mas primeiro você começa. Depois você melhora, você vai crescendo, você vai passando pelos processos, você vai aprendendo. Amém, irmão? Você crê nisso? Precisamos aprender a passar pelos processos. Amém? Vamos ler esse texto aqui que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Presta atenção, o Senhor veio, foi e confiou a nós os seus bens. Tanto dinheiro, quanto família, quanto ministério, quanto igreja, quanto palavra, quanto evangelismo. O Senhor confiou a nós, independente daquilo que essa parábola está querendo nos ensinar. Mas nós sabemos que talento se refere a money. Vamos lá, versículo 15. A um deu 5 talentos. Uma pessoa recebeu 5. E pode deixar nesse versículo aqui, irmão. A outro 2. E a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então repartiu. Então presta atenção. Um recebeu 5. Ele tinha capacidade. Deus, na sua infinita sabedoria, viu algo naquele rapaz. Falou, para você é 5. Para o outro falou, esse aqui tem capacidade, eu vou dar 2 para ele. E para o outro falou, esse aqui também tem capacidade, eu vou dar 1 para ele. Então presta atenção, irmãos. Ninguém está isento de multiplicar aquilo que o Senhor lhe entregou. Não existe na parábola o servo que recebeu 0 talentos. Todo aquele que nasceu de novo, foi depositado no seu espírito capacidade para multiplicar aquilo que Deus confiou a você. Ninguém está isento de multiplicar aquilo que Deus te deu. Seja dinheiro, ministério, fé, talento, capacidade, unção. Não sei aquilo que Deus planejou para a sua vida. Mas você vai prestar conta com Ele um dia daquilo que Ele confiou a você. Isso é um fato, irmãos. Pastor, como é que eu começo? Eu não sei nada. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele deu 1 talento. Esse é o grupo, esse é o maior grupo, irmão. É o de 1 talento. Nós sabemos disso, sim ou não? O maior grupo da igreja aqui é o grupo de 1 talento. É a maior quantidade de pessoas. A igreja depende dos irmãos de 1 talento. Um dos motivos essa palavra está sendo ministrada. Por quê? Porque a igreja precisa dos irmãos de 1 talento. O Senhor confiou o seu talento àqueles irmãos para que eles multiplicassem. Então a Bíblia diz que esse Senhor, depois de entregar aqueles talentos ali, ele partiu. Versículo 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Como que ele saiu? Imediatamente. É nós, vamos pregar, irmão. Tem conta, tem célula, vamos evangelizar, vamos convidar o outro irmão lá, vamos lá orar com o outro, vamos abençoar a vida do outro, vamos ofertar, vamos orar, vamos multiplicar, vamos
louvar, vamos servir. Imediatamente, pastor, mas ter 5 é bom demais, né? Irmão, presta atenção aqui. Quem tem 5 multiplicou 5. Quem tem 1 multiplicou 1. Todo mundo multiplicou. O que tinha 2 multiplicou 100%. O que tinha 5 multiplicou 100%. Nós vamos ver que só o que tinha 1 não multiplicou. Não importa o que Deus confiou a você. Multiplique, irmão. Primeiro você começa. Faça algo com aquilo que Deus te deu. Não fique observando os outros, irmão. Mas tem 5. Se eu tivesse 1, eu multiplicava também. Dono da placa RCCW646. Procurar o Josimar urgente. Amém? Então vamos lá, voltar para o texto. Com certeza deve estar travando a saída de algum carro lá, tá, irmãos? Mas pode retirar e voltar para a palavra aqui, que Deus quer falar com você. Então, o que receberam 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que receberam 2, ganhou outros 2. Mas o que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Presta atenção, essa revelação aqui é particular. É minha, eu que li esse texto aqui consigo ver isso. Você pode pegar isso aqui e guardar no seu coração, você pode jogar no lixo. Mas esse irmão de 1 aqui, sabe o que ele faz? Agora eu estou falando de prática na vida da igreja, amém? Não estou falando da explicação do texto, estou falando da prática. Os que recebem 1 falam o seguinte, eu não, o outro tem 5, ficou emburrado. Os irmãos ficam emburrados. Por quê? Porque um tem, o outro não tem. Os irmãos ficam olhando que, em vez deles começar, eles olham o outro. Mas eu vou começar aqui agora, mas fulano já está na frente tem muito tempo. O que vai adiantar eu começar? Eu vou montar aqui, meu vizinho ali já tem a empresa, já tem tantos anos, como é que vai dar certo? Eu vou cantar aqui, minha irmã já canta, já tem 10 anos, eu vou cantar e vai parecer que eu estou cantando mal. Mas eu vou chamar para minha cé, mas minha cé não tem ninguém, a cé do irmão tem 20. Vamos lá para a cé do irmão, é melhor o irmão fazer do que eu fazer. Quantos aqui estão entendendo? 1 talento, em vez dele multiplicar, não. Ele ficou observando. E é isso que muitos irmãos fazem, em vez de começar, irmão. Comece. O texto mesmo fala, ele recebeu 5 segundo a capacidade que ele tinha. Ele já estava demonstrando algo, Deus viu algo nele que ele tinha que receber 5 para multiplicar. Mas tem uns que tem que receber 1. Agora, o que importa é que todos são amados e todos receberam algo da parte de Deus para multiplicar, meu irmão. Você que está aqui sentado nessa cadeira, multiplique aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não seja um mero ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante. Faça algo, irmão, que Deus colocou no seu coração, em nome de Jesus. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Fala para o seu irmão, esse dia vai chegar. Tem uns de boa com o talento enterrado. Pode falar, fala assim, tem uns de boa com o talento enterrado. Dormindo na rede. Mas o Senhor vai voltar. Mas vai. Gosto de você falar, mas vai não. Mas vai. Vai mesmo, irmão. E vai fazer o quê? Prestar contas com aquilo que Ele colocou na nossa mão, diz a palavra de Deus. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiastes a mim 5 talentos. Eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Isso aí, irmão, multiplicou, glória a Deus. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, presta atenção, irmão, deixa aí. E sobre o muito te colocarei. Pastor, mas 5 talentos é muito. Pois é, mas comparado àquilo que Deus pode fazer na sua vida é pouco. Por isso que o Senhor olhou e falou, é pouco. Para Deus é pouco. Pastor, mas eu já prosperei tanto. Pois é, para Deus é pouco. Pastor, mas minha cela já multiplicou 50 vezes. Pois é pouco, irmão. Pastor, mas meu casamento é uma benção. Pois é pouco, tem mais. Deus tem mais. Deus é abençoador e galardoador. E quando Ele olha, tudo aquilo que você acha que você já conquistou, para Deus é pouco. Multiplicou 5, pois é, eu confiei pouco para você. Meu irmão, 5 talentos é muita coisa. Depois você vai no Google lá e transforma 1 talento para você ver quantos milhões que é lá. E depois você vai entender de tão grandeza que nós estamos falando aqui. Mas o Senhor falou o quê? Servo bom e fiel. Porque você começou, agora você vai melhorar. Foi ou não foi isso que ele falou? Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então você não começa sendo colocado sobre o muito, irmão. Não é assim que Deus trabalha. Deus te dá a semente, Deus te dá o talento, você multiplica. E porque você é fiel, Deus pega você no pouco e coloca você sobre o muito. É o que está escrito na parábola, foi o Senhor que está falando, a respeito do caráter de Deus.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Porque você começou, porque você foi fiel, eu vou te colocar sobre o muito. Aleluia, irmãos. Agora você está conseguindo compreender? Pastor, eu acho que não vou chegar no muito se eu não começar um pouco, não. Isso, glória a Deus, nós pode ir embora para casa. É isso, irmão. Não tem muito se não tem pouco. Não tem jeito de começar. Jesus veio, foi na manjedoura, ele não chegou, né? Ele veio submeter, passar pelos processos. Jesus nasceu ali na estrebaria, simples, humilde, começando o seu ministério, chamando os apóstolos. E hoje, olha a noiva de Cristo ao redor do mundo, olha a obra que Cristo conquistou, olha milhões de pessoas salvas, olha que linda a igreja do Senhor, a restauração dos santos, tantas pessoas sendo abençoadas, tantas pessoas sendo salvas. Olha que maravilhoso, o que o evangelho tem alcançado, irmão. Mas Jesus primeiro começou, irmãos, amém? Ele veio ao mundo, ele cresceu, ele submeteu, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência, está escrito lá no livro de Hebreus, ele aprendeu a obedecer, Jesus veio e se submeteu a tudo, e porque ele foi fiel, diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, né, que Deus colocou, porque ele obedeceu, o nome dele é acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, amém? Glória a Deus. Então, a respeito desse texto, é isso que eu queria falar para os irmãos. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora veja o versículo 22. E aproximando também o que receberam 2 talentos, diz: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento diz: Senhor, sempre tem uma desculpa, irmão. Sempre. Senhor, eu sei que tu és, né, severo, ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhastes. Receoso, escondi na terra o teu talento. Tens aqui o que é teu. Irmão, não esconda o teu talento. Multiplica o teu talento. Pode parecer pouco, ainda mais comparado com um dos outros, mas você precisa começar. O fim das coisas é melhor do que o começo. Deus está com você nessa caminhada. Foi Ele que deu você esse talento. Deus quer capacitar você para tirar você do pouco e colocar você sobre o muito. Amém, irmãos? Então fala para o seu irmão: não enterre o seu talento. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode deixar aí, irmão. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então, irmão, nós conhecemos a graça e o favor de Deus, amém? Mas a Bíblia diz que nós conhecemos a graça. Agora nós precisamos crescer na graça. A graça não vai se desenvolver sozinha na sua vida, esperando, porque eu estou debaixo da graça, a graça vai funcionar. Não, a Bíblia diz que você deve crescer na graça. Pastor, mas eu já sou cheio de graça. Pois é, você pode crescer nisso, irmão. O favor de Deus pode aumentar na sua vida. Você pode ser alguém que manifesta o reino, que fala e a palavra de Deus sai através da sua boca. Você pode ser alguém que influencia. Se já tem muito favor na sua vida, você pode receber mais. Você pode, pastor, mas eu já tenho conhecimento. Pois é, você pode ter mais. Crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que nós devemos crescer. Pastor, mas eu conheço a Cristo, eu sou salvo. Pois é, agora que você conheceu, agora que você começou, você deve melhorar. Você deve conhecer a Cristo, o seu Salvador. E a vida eterna é essa. Acho que João capítulo 17, versículo 3. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Cristo. Então agora que você foi salvo, meu irmão, você precisa crescer na graça e crescer no conhecimento de Cristo, irmão. Primeiro você começa, depois você melhora. Por quê? Porque você chegou aqui na igreja, mas e agora, pastor, como é que eu vou pregar? Eu não sei nada, tudo que você falou, eu não sei nada, não sei nem o que está escrito, não sei nem o que é Bíblia, não sei nem o Novo Testamento. Pois é, irmão, começa, você vai melhorar. Amém? Eu sempre indico para aqueles que são novos convertidos, começa lendo o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Está ali a história da consumação da obra de Cristo, tudo foi
pregado, né? Jesus disse que tudo que foi profetizado pelos profetas foi até João Batista. Por quê? Porque Jesus é o cumprimento de todas as promessas da antiga aliança. Então já começa ali tendo revelação da nova aliança, tendo conhecimento da obra, da salvação, da redenção, do perdão dos seus pecados, está tudo ali no Evangelho. Então começa, meu irmão, a ler a Bíblia. Começa a pregar. Pastor, mas eu não sei o que é que eu vou pregar. Você foi salvo, irmão? Quem aqui foi salvo? Então pronto, você fala, irmão, fala igual o cego lá de João capítulo 9, eu era cego, agora eu vejo. Só sei o seguinte, eu recebi a Cristo e Ele me mudou, nasci de novo. Eu estou salvo, essa salvação está disponível a todo aquele que crê. Você precisa crer no Evangelho, confessar os seus pecados, entregar a sua vida para Cristo. Começa, meu irmão. Ou você acha que as primeiras pregações, né? Eu tenho até hoje guardado, 2013, a primeira pregação que eu fiz na igreja. Está lá, de vez quando eu ouço, para ver quão maravilhosas eram. Né? Até hoje tem que melhorar muito, mas imagina em 2013. Nós estamos em 2026, 13 anos atrás. Né? Essa é que tem gravada, mas eu já tinha começado lá em 2006. Né? Ficou 7 anos oculto, mas não há nada oculto que não será revelado. Chega lá, Deus vai falar, para que você estava pregando aquilo junto? Para que você inventou tanta coisa que não estava na Bíblia? Né? Mas um dia eu vou resolver com ele lá. Mas primeiro eu começo. Amém? Não, pastor, porque pregar, irmão? Pregar é para você. Você pode ler na Bíblia, pessoas convertidas, Jesus falava, ide mostrar ao sacerdote, ide e pregar. Jesus mandava as pessoas ir testemunhar, para que todo mundo soubesse aquilo que ele tinha feito na vida deles. Amém? Você não vai ser um mestre, nem um teólogo hoje, mas primeiro você vai começar, depois você vai melhorar. Mas você vai começar pregando aquilo que Deus fez na sua vida, o seu testemunho. Tem algo mais verdadeiro e genuíno que o seu testemunho, irmão? O seu testemunho é fruto da verdade da palavra de Deus, sabia disso? Tudo que está escrito na palavra de Deus, você crê, você será salvo, pronto, você creu e foi salvo. É a palavra de Deus funcionando, é a prática da verdade de Deus, das verdades espirituais, sendo trazido para o nosso mundo físico e funcionando. Prova que a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz a palavra lá em Hebreus. Quantos estão entendendo? Ela funciona, irmão. Então quando você prega e testemunha daquilo que Deus fez, você está pregando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou, vós sois as cartas vivas de Deus, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Você é uma carta, quando a pessoa vê você, ela está lendo o que Deus fez. Então deixa a pessoa ler, como pastor, através das suas atitudes, mas falando também, amém? Porque hoje já tem aplicativo que a carta você põe lá e ele pega e fala, né? Nós já estamos atualizados, nós já somos carta que os irmãos já... quando eles olham para nós, isso irmão, eu sou crente, estou vendo que você está olhando, né? Você quer ir lá para minha igreja? Vamos embora. Então, seja uma carta viva, amém? Fale a palavra, pregue o evangelho. Então, falando a respeito de chamado, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Falando o seguinte, irmão, fica de olho no seu chamado. O que Deus tem para a sua vida, vocação, o chamamento de Cristo para você, para fazer parte da obra de Deus. Agora, isso aqui eu acho maravilhoso, irmão. Eu imagino os irmãos ouvindo essa frase aqui do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo falou o seguinte, fiquem de olho no chamado de vocês, sabe por quê? Deus não chamou gente inteligente, não. Deus não chamou gente sábia, Deus não chamou gente poderosa, Deus não chamou gente importante. Eu imagino os irmãos ouvindo isso, vai acabando com a nossa raça. Que mais, Paulo? Mas essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade do Evangelho. Eu tenho que falar isso para vocês, irmão. Pastor, mas eu sou sábio, eu sou culto, sou poderoso. Glória a Deus, você também foi chamado por Deus. Porque o texto fala o seguinte, visto que não foram chamados muitos sábios. Ou seja, sobrou alguns, irmãos. Mas essa não é a forma que Deus trabalha. A forma que Deus trabalha é que Ele chama pessoas que não são sábias. E esses somos nós, irmãos. É isso que está escrito. O apóstolo Paulo falando, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Olha como é que Deus chama. Você está achando que Deus chama só o top da galáxia? Não, Deus chamou foi nós. Comedor de arroz, feijão, piqui. Chamou foi Pedro, letrado. Chamou os jovens, né? Enquanto os sábios e entendidos, as coisas estavam sendo ocultas, a Bíblia diz que Jesus orou na oração sacerdotal, João capítulo 17, e falou, Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus se agrada a revelar a sua verdade a nós, irmãos, os que não somos sábios. Se tem sábio aqui, você cabe também, visto que não foram chamados muitos. Então o sabichão aqui pode ficar tranquilo também, que você está na lista. É uma lista mais restrita, porque Ele chamou foi o povão mesmo, irmão. Ele chamou foi nós que fomos chamados para fazer a obra. A maioria
da obra de Cristo são esses. E nós vamos entender por quê, irmão. Então, Paulo fala, reparem na vocação de vocês. Não foi chamado muita gente sábia não, segundo a carne. Ou seja, pessoa que tem diploma, que tem inteligência, que é sábio, que tem posição, que são doutos, que tem o respeito das outras pessoas, né? E nem muitos poderosos. Pastor, eu sou poderoso. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Mas não foi muitos os poderosos que chamou foi nós, que ninguém conhece. Você perguntar para qualquer um, quem é o pastor John da rua, ninguém sabe. Só você está aqui na igreja. É igual você, se eu perguntar também quem é o Diego, que arruma as máquinas, né? Minha sogra de casa. Não conheço Diego, não. Pois é. Mas é a nós que Cristo quer se revelar. Amém? Essa é uma promessa para nós, de que Deus não se importa com título e com posição. Ele se revela a todos, principalmente aos pequeninos. Porque não foi muitos desses que foram chamados, mas foram nós que Ele chamou para fazer a sua obra. Amém? E nem muito nobre de nascimento. Como eu falei, Jesus nasceu na manjedoura. Eu nasci no hospital ali em Campinas. Ninguém queria saber se eu nasci, se eu não nasci. Só minha família e minha mãe. Né? Igual o príncipe Charles que nasceu e parou a mídia todo o mundo inteiro, e tanta pessoa importante, nobre de nascimento. Pois é, não são muitas essas pessoas que Deus chamou, mas Ele chamou nós, as pessoas simples. Olha o versículo 27, tudo isso tem um objetivo. Deus não faz nada sem propósito. Pelo contrário, em vez de chamar poderoso, nobre de nascimento e sábio, Deus escolheu quem? Nós. Escolheu as coisas loucas do mundo. Para quê, pastor? Para envergonhar as sábias. Os sabichão vão ficar envergonhados. Por quê? Porque nós, comedor de arroz, piqui e feijão, vai ser usado por Deus, e Deus vai fazer coisa através da nossa vida, e vai ser glorificado através das coisas que eles não conseguem fazer. Porque não é por sabedoria, é pelo Espírito de Deus, é pelo poder de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, e não o nosso, para que ninguém se glorie diante de Deus. Eu nunca vou me gloriar isso, porque eu sei quem eu sou, vim do pó da terra e vou voltar para o pó da terra. Eu não sou sábio, não sou nobre de nascimento, não sou poderoso, não sou entendido, mas o Senhor é aquele que me usa, aquele que me guarda, aquele que me abençoa, aquele que me ama, aquele que me chamou, aquele que me capacitou. Amém? Aleluia. Então, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas. Fala para o seu irmão, fraquinho. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, irmão. Aleluia. 12 caras que estavam lá perdidos, um pescando, o outro lá não sabia de nada. Jesus falou, 6 meses, vem cá, vamos mudar o mundo, vamos transformar a história, vamos salvar vidas, vamos cumprir o propósito eterno de Deus. Vamos ser usados, eu vou ensinar vocês, andem comigo, caminhem comigo, que vocês vão aprender. Primeiro vocês vão começar, depois vocês vão melhorar. É assim que funciona. Amém? E o versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Fala, seu irmão, desprezado. E aquelas que não são. Fala, seu irmão, você não é nada. Para reduzir as que são. Sabe por que eu não quero ser, irmão? Porque eu vou ser reduzido por aquele que não é. Sabe por que eu não quero ser sábio? Porque eu vou ser envergonhado pelo que não é sábio. Sabe por que eu prefiro ser fraco? Porque sou eu que vou envergonhar o forte. Se eu for forte, eu vou ser envergonhado pelo fraco. Você está entendendo? Por quê? Porque são esses que Deus usa. E é isso que traz a confusão mental das pessoas. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Ele não é filho de José e Maria. Não são seus irmãos Tiago, Judas. O povo ficava encabulado com Cristo. Pois é, mas é ele mesmo, aquele que nasceu na manjedoura, aquele humilde que estava sendo usado por Deus e transformando, ressuscitando mortos, pregando o evangelho, transformando a história da nossa vida. Foi ele, irmão, que veio daquela maneira, porque Deus escolheu assim as coisas simples e humildes para confundir as sábias, as fortes, e reduzir aquelas que são aquilo que não são. Amém? Versículo 29, e está aí o objetivo de tudo, irmão, que eu já falei, já tinha dado o spoiler antes da hora, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pastor, eu não vou começar porque eu não tenho capacidade. Pois é, então se você tiver capacidade, Deus não precisa de você não, irmão. Deus não chamou quem tem capacidade, Deus chamou quem não tem. Pastor, mas eu ainda estou fraquinho. Pois é, Ele chamou você, foi fraco. Se fosse forte, Ele não ia precisar de você já estava forte. Pastor, mas eu não sei tanto, eu não sou sábio. Pois é, irmão, porque se você precisasse do sábio, Ele não ia precisar de você, Ele precisa de você para confundir o sábio. Deus está precisando de nós, está cheio de sabichão lá fora, irmão, para Deus usar a gente que não sabe nada. Amém? Está cheio de gente forte lá fora, irmão, precisando de nós ir lá impor as mãos, orar, levar uma palavra de Deus, abraçar, falar eu te amo, Jesus te ama, e a pessoa cair em lágrimas lá, entregar a vida dela para Jesus e ter a história dela transformada, assim como foi com tanta gente aqui que achava que era o forte lá fora, que era o sabichão, que não precisava de Deus, não precisava de religião, não precisava de nada, mas Deus usou pessoas fracas, indoutas, pessoas, né,
que não são e nos confundiram. Amém? E hoje nós estamos aqui quebrantados na presença de Deus e podemos reconhecer que não somos nada. Porque se nós estamos aqui, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era reconhecer isso, irmão. Senão nós jamais estaríamos na presença dele. Amém? Esse é o evangelho, irmão. Não se ofenda. É assim que Deus trabalha. Amém? Chamando os fracos mesmo. Se você se acha forte, né, como eu disse, muitos, então sobrou uma palhinha para você ali. Quebrante e seja usado por Deus. Mateus capítulo 13, versículo 31. Se tratando a respeito dos pequenos começos. Irmão, olha como Deus trabalha. Isso aqui é uma parábola. Deus está querendo trazer um ensinamento para os seus discípulos. Outra parábola ele lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Esse é o reino de Deus, irmão. É o que nós fazemos parte hoje. Nós fazemos parte do reino de Deus. Amém? Jesus diz, é chegado a vós o reino dos céus. É semelhante a um homem que tomou e plantou no seu campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. O que Deus quer? Deus assimila o reino dele a uma semente que é menor de todas. Não, Deus, para com isso. Aí. Pega um pé de jaca, Senhor, para nós já começar bombando. Todo mundo veio e fala, rapaz, só o tamanho daquela jaca que sai na cabeça do cara e está enrolado. Vamos começar grande, Senhor. Não, mas o reino dele, irmão, começa com a semente sendo a menor de todas as sementes. Olha como que Deus trabalha. Ele já falou, meu irmão, o negócio começa aqui é pequeno. Nós começa do zero. Primeiro nós começa, depois nós melhora. O reino dos céus é semelhante a uma semente do tamanho do grão de mostarda. Agora, os irmãos só estão pensando no grão de mostarda. Um grãozinho de mostarda é meu ministério. A empresa que eu quero montar é um grão de mostarda. Minha pregação é um grão de mostarda. Minha vida é um grão de mostarda. Minha conta, na hora que eu abri minha geladeira, só tinha o que lá dentro? Um grão de mostarda. Pois é, irmão, mas é o começo. Presta atenção aqui. A menor de todas as sementes e crescida. Fala, primeiro você começa, irmão. Depois você melhora, o negócio vai desenvolvendo. Aquela sementinha que é a melhor de todas, Jesus diz o seguinte, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Então não é o começo, irmão, é o final. O fim das coisas é melhor que o começo. Você começa com uma semente que ninguém está vendo debaixo da terra, a menor de todas. Mas quando ela começa a desenvolver, dá os seus ramos, começa a dar os seus frutos, é a maior de todas as hortaliças. Porque primeiro você é fiel no pouco e Deus te coloca depois sobre o muito. Amém? Você acredita nisso, irmão? É a palavra de Deus. É o que o Senhor está falando. Esse é o reino dos céus. Bem-vindo. Fala para o irmão, bem-vindo ao reino dos céus. O nosso começo é igual a um grão de mostarda. Pode falar isso aí. Nosso começo é igual a um grão de mostarda. Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Agora se tratando a respeito do tamanho da obra. Sabe, irmãos, muita gente preocupa com tamanho, com lugar, com posição. Isso tem o seu lugar no seu coração para você almejar. Nada contra, amém? Deus falou para Abraão, moço, eu vou fazer você o cara mais poderoso da terra, o maior de todos. Vou fazer seu nome famoso. Ah, não quero ser famoso, não é de Deus. Pois é, para Abraão foi. Tinha mais seguidor que o Cristiano Ronaldo no Instagram. Abraão foi o maior, é o pai de todos, onde saiu todas as religiões hoje. Até hoje o nome Abraão aí é o nome citado na religião mais influente que existe hoje, né, se dizendo. Mas, se tratando de obra, irmãos, o que importa, nós vamos ver aqui na Bíblia, não é o tamanho da obra. O que importa é como que essa obra foi edificada. Com o que ela foi construída. Então o apóstolo Paulo começa o versículo 10 falando o seguinte, olha, eu como sábio construtor, coloquei um fundamento no qual não pode ser colocado outro. Qual que é o fundamento? Cristo Jesus. Então isso não tem negociação. Quando nós edificamos a obra, quem é o pilar, quem é a pedra angular, quem é a pedra principal de esquina, quem é o fundamento? É Cristo. Isso não tem negociação. Nós somos filhos de Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, amém? Nossos pecados foram perdoados porque Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário e nos redimiu de todo pecado, pagou a nossa dívida, amém? Nos comprou para o Pai, diz a Bíblia. Então começou ali a obra. Então se não tem fundamento, não é Cristo, não tem nem conversa, irmão. Vai para lá, não tem conversa com você não, né? Vai aprender a Bíblia, primeiro você põe fundamento, depois na conversa. Então para começar a obra, para começar a edificação, o seu trabalho, a sua obra, o seu chamado, a primeira coisa que você tem que ter é um fundamento chamado Cristo Jesus. Agora depois disso, né, já está no 10, mas pode ir para o 12. O texto fala, veja cada um como edifica. Então, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas. Ó, sobre o fundamento tem madeira também.
Ah, não, o fundamento está certo, a obra está certa. O fundamento está certo, mas o material é barato. O material, se você for aqui no lote baldio aqui de frente, você encontra ele ali, ó. Tá cheio de toco lá. É madeira, é feno. Depois da festa junina, você acha um monte no meio da rua. É palha. Tá lá, você pega. Agora, ouro, prata e pedra preciosa, irmão, isso aí demora muitos anos para ser construído na nossa natureza aqui. É um trem de Deus e custa caro. Sim ou não? Não é fácil construir com esse material. Então, olha o versículo 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. A obra foi feita sob o fundamento certo. Agora, que tipo de obra que é esse? É o fogo que vai falar. Não é eu, irmão. Não é sobrinha sua aí, é palhinha. Você não está com nada não, irmão. Não. Agora a Bíblia diz que vai vir um fogo no dia do juízo e vai provar as nossas obras. Ou seja, não importa o tamanho da sua obra. Aqui não está falando que o Senhor vai vir com a régua e vai medir as suas obras. Está escrito isso aqui? Não. Está escrito que o Senhor vai provar as suas obras. Ele não vai medir o tamanho das suas obras. Ele não vai medir quantos discípulos você tem, quantas pessoas você ganhou, o quanto você pregou. Ele vai medir com que material que você edificou a obra dele. O que é isso, pastor? O fogo vai vir e vai ou tornar mais puro, como o ouro, né, a prata e as pedras preciosas, ou vai queimar tudo e não vai sobrar nada. Por quê? Motivação. Por mais que fez a obra, mas a motivação era errada. Por que você está falando isso, pastor? Para você começar, irmão. Você começar. Irmão, eu já fui questionado. Por que tem pastor tanto grande? Eu sou um pastor meia boca, que ninguém me conhece. Já me questionaram. Eu não consigo entender isso, porque para mim eu sou gigantesco. Pastor, mas que humildade é essa? Eu sou filho de Deus, irmão. Se fosse um que eu estivesse cuidando aqui, eu ia pensar a mesma coisa. Se ele confiou a mim um talento, eu estou multiplicando um talento. Quando eu chegar lá, eu vou receber a mesma coisa que o outro multiplicou 5. Eu fui chamado. Se quem foi chamado no começo da obra, na parábola da vinha, recebeu o mesmo tanto que foi chamado por último, trabalhou muito menos e recebeu o mesmo tanto, por que eu estou preocupado? Eu vou receber igual quem edificou muito, irmão. Mas não, às vezes a gente é questionado, né? Porque você é pastor, que tem tanto pastor na internet, sei o que, pastor grande, tudo. Eu respeito. Agora, por que isso não me preocupa? Primeiro, que eu estou feliz pelas outras que estão crescendo e que estão edificando. E segundo, porque a obra ela é provada pelo fogo, não é medida pela régua, irmão. Então começa a obra de Deus, porque talvez você pense, isso aqui não é obra de Deus, não, porque não tem ninguém. Uma célula tem uma pessoa, pois é uma vida, irmão. Se ela se converter, é uma vida. Jesus largou as 99 e foi atrás de uma. E a Bíblia diz que houve alegria no céu. E há mais alegria no céu por um pecador do que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Foi Jesus que falou. Mas você quer medir as 99, que está lá boa. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus, irmão. Entender que o fogo vai provar a obra. Então não se preocupe com o começo, irmão. Não se preocupe. Pastor, mas se eu começar e continuar pequeno? Comece e continue pequeno, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Mas a promessa dele é que você vai multiplicar os seus talentos. É que se você for fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. É que o fim das coisas é melhor do que o começo. É que a semente de grão de mostarda é a menor de todas, mas ela se torna a maior de todas as hortaliças. Então você precisa começar. E você precisa crer que você vai melhorar para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, tem pessoa que... Irmão, isso aqui eu estou falando aqui como pastor. Tem gente que realmente tem um complexo de nunca começar, porque sabe que vai ter que começar do zero. É ou não é? Os irmãos começaram uma célula aqui, lembra como é que foi começar uma célula? Hoje está mais fácil, né? Já começa bom, já começa com gente. Mas todo trabalho que vai começar, evangelismo, igreja que vai abrir, ou o seu ministério mesmo, começando com quem já está ali na sua célula, é difícil, sim ou não, irmãos? Muitas vezes a pessoa não quer começar porque ela diz, eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim, que agora eu estou pregando na célula, o que o povo lá, meus amigos lá do mundo vai pensar? É tanta coisa na sua cabeça, irmão, mas você vai crescer, tudo isso vai passar. Primeiro você vai começar, depois você vai melhorar. Daqui a pouco você vai preocupar só com Deus e a vontade dele, você não vai estar nem aí para ninguém mais. Nem aí, moço, fala de mim, fala todo mundo que você quiser aí, mas eu estou preocupado com o que Deus pensa ao meu respeito. Estou preocupado quando o fogo vir, o que vai acontecer? Se eu vou ser purificado ou se minhas obras vão ser queimadas. Amém? Então, é importante falar a respeito disso para quê? Para que os irmãos de um talento desenterrem o seu talento e comecem a trabalhar e multipliquem aquilo que o Senhor colocou na mão de vocês. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Tem mais 10 minutos para pregar 2 horas, irmão. Então, vamos concentrar aqui. Vamos lá. Então, você acha que Deus escolhe pessoas prontas? Não é porque tem gente que escolhe pessoas prontas. Quando eu fui ordenado pastor, o irmão chegou em mim, que queria ser ordenado pastor também, não foi? E falou o seguinte para mim, querendo me colocar para baixo. Você sabia que lá na igreja que eu estou agora, para a pessoa ser ordenada, ela tem que ter tantos anos de ministério? Eu falei, pois é, eu tenho mais do que isso aí, irmão.
Eu tinha mais, ele não calculou a pergunta certa. É porque não sei o que, eu falei, eu também fiz teologia. Pois é, para que a pessoa quer desprezar, você está entendendo, o chamado dos outros? Falei, meu irmão, olha quem Jesus chamou, você está equivocado. Eu te respondi tudo aqui só para você ficar no seu lugar, mas você está equivocado com a Bíblia. Olha quem Deus chamou, nós acabamos de ler aqui. Deus chamou, foi pessoas despreparadas. É assim que a Bíblia mostra, chamou Gideão, eu sou o menor, minha tribo é menor, eu tenho menos dinheiro, da menor tribo eu sou o menor dentro da minha casa. Pois é, vai na tua força, Gideão, eu sou contigo. Com Moisés, com Davi, o menor que nem foi chamado na casa dele para participar da ordenação dele como rei, porque o pai dele esqueceu ele. Pois é, Deus trabalha assim, o desprezadinho do Davi, que se tornou tão poderoso e grande rei Davi, que é até hoje, que onde você lê no Novo Testamento está o nome dele lá, para tudo quanto é lado. Tabernáculo de Davi, tenda de Davi, não sei o que de Davi, filho de Davi. Mas o pai dele não lembrou dele no dia que teve a ordenança lá. Você está entendendo que Deus escolhe as pessoas desprezadas, irmãos, os fracos. Para quê? Para confundir os sábios. É isso que a Bíblia diz. Então vamos lá. Vamos ver se Deus realmente chama pessoas, são preparadas mesmo e prontas. Vamos ler pelo menos 3 textos aqui. Vamos ver se vai dar tempo de ler esses 3 aqui. Mateus capítulo 17, versículo 14. Que diz o seguinte: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas outras vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Pois é, irmão, você que orou lá e a pessoa não foi curada, continua, porque aconteceu isso com os apóstolos também, e eles não foram desqualificados não, porque primeiro eles começaram, depois eles melhoraram. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, as pessoas queriam passar e elas eram curadas. A Bíblia diz que quando começou o ministério de Pedro, ele já tinha um coxo na porta do templo, ele já falou, levanta, não tem nada, não tem ouro nem prata, mas que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Pois é, mas não foi assim que ele começou não. Ele orou e o negócio não aconteceu. Ah, esse cara não é de Deus não, porque ele orou e a pessoa não foi curada. Pois é, irmão, os apóstolos também, aconteceu isso com eles. Engraçado, não é? Eles orou e não aconteceu nada. Pois é, mas eles continuaram seguindo Jesus. Eles começaram, depois eles melhoraram. E aí eu não vou nem citar tanto milagre que você vê, que o apóstolo Paulo, Pedro, ressuscitou morto. Milagre, né? Curaram cego de nascença, coxo. Quantos milagres extraordinários. Um lenço, um avental de Paulo curava as pessoas. Tão poderoso era a unção de Deus na vida daqueles apóstolos. Tirando Paulo, tinha todos os outros também. Tiago, Pedro, André, que foram usados por Deus ali. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram curar um rapaz. Tudo bem, irmão, Jesus não ficou na carne não, ele ficou no espírito. Aí ele falou, mas vocês são incrédulos. Ora, expulsa os demônios, seus homens de pequena fé. Já dei autoridade para vocês. Mas eles estavam desenvolvendo a fé deles, eles estavam crescendo, andando com Jesus, aprendendo como é que as coisas funcionavam. Você está entendendo que você não pode desprezar os primeiros começos? Pastor, mas deu errado, eu preguei e ninguém converteu. Pois é, irmão, mas deu errado na vida dos discípulos também. Eles orou e a pessoa não foi curada. E eles foram envergonhados e levaram um ralo publicamente na frente de todo mundo, porque não tinha fé para curar aquele menino. Quantos estão entendendo? Mas nós estamos aqui por causa deles, irmãos. Foi eles. Quando Jesus foi assunto ao céu, foi eles que sofreram perseguição e saíram e evangelizaram o mundo, irmão. Esses mesmos que quando começaram não conseguiram curar um menino. Mas primeiro a gente começa. Depois a gente melhora, amém? Tá bom, chega disso, vai para a Bíblia, né? Vamos lá. Lucas capítulo 9, versículo 46. Diz o seguinte: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Coloca esse, irmão, porque essa aqui é boa demais para nós compartilhar aqui. Isso aqui é para nós resenhar, irmão. Só os crentes aqui conversando e falando. Vê se tem cabimento. Jesus chama 12 camaradas para seguir ele e pregar o evangelho, dar a vida pelas pessoas, salvar a nação, os 12 super-heróis, mas os camaradas começam a discutir quem é maior do que o outro. Quantos tem na sua célula? 10. Na minha tem 20. Seu ministério, você tem programa de televisão? Não. Estou em todas as rádios. Eles começaram a discutir quem era o maior. Os discípulos, irmão. Nós estamos falando que os discípulos de Jesus seguiam ele. O tanto que os caras eram meninos na fé. Mas Jesus chamou e eles começaram, irmão. E quando você lê a Bíblia, você vê que eles largou o barco, largou rede, largou coletoria, largou ser zelote, eles largaram um monte de coisa para trás. E seguiram Jesus, mesmo não dando resultado nenhum. E eu não vou falar a frase porque vocês já sabem. Mas o que eles começaram a fazer? Discutir entre si. Você já viu algum irmãozinho aqui fazendo isso, irmão? Fica triste, não. Os discípulos também faziam. Eu não estou aqui dando legalidade para falar para você que tem que fazer. Eu estou te mostrando que é errado, mas eu estou falando que acontece. Até com o discípulo de Jesus. Isso não é motivo para você parar. Ah, pastor, pois é verdade, eu discuti com o irmão mesmo, porque eu achei que era melhor que ele. Pois é, os discípulos de Jesus também faziam isso, irmão.
Eles queriam, teve dois que até chamou a mãe, dá uma prensa lá em Jesus e vê se nós podemos sentar, uma à direita ou da esquerda dele. Olha o que os discípulos estavam fazendo, rapaz. Vai orar, irmão. Querem saber quem vai sentar do lado de Jesus lá no trono? Por quê? Porque eles queriam ser maiores do que os outros, né? Ego do ministério, ego do tamanho, né? Isso aconteceu no ministério de Jesus também. E não os desqualificou. Tá bom, irmão? Seu julgador aí. Tem um julgador que julga o irmão, olha lá, o pastor fez isso e isso. Ele não pode ser. Pois é, mas eu disse, por que Jesus não desqualificou eles? Não, vocês não estão preparados, não. Vocês têm ego demais no coração. Vocês querem saber quem é maior do que o outro? Nenhum vocês puderam curar. Você está falando que é pastor e não pôde curar. Pois é, mas os discípulos também não puderam. Inclusive até Jesus em Nazaré não pôde ali fazer muitos milagres. Ele mesmo não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Né? Você já sabe o motivo. Vendo isso, os discípulos de Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que nós mande descer fogo do céu para matar todo mundo? Irmão, Tiago e João. Agora deixa eu te perguntar aqui, quem é o apóstolo do amor? Quem sabe essa pergunta? Essa é quiz bíblico. João. Semana eu coloquei o quiz bíblico pro meu filho lá, 32 perguntas, ele acertou 17, o Pedro. É sério, coloquei lá, estava lá minha esposa vendo, falei, rapaz, o menino tá fera, o moleque tá fera, né? Então João, o apóstolo do amor, porque primeiro ele começou. Meu irmão, aqui esse cara já era eliminado do meu ministério. Quê? Que você quer pôr fogo, você quer matar os outros queimados? Estou pregando o evangelho, vem cá, eu estou ensinando vocês a amar, eu vou dar minha vida por vocês querem matar os caras queimados, só porque eles não recebeu eles. Pois é, irmão, bem-vindo ao time, esses eram os discípulos de Jesus. Mas Jesus não os desqualificou. Pelo contrário, eles começaram, eles seguiram Jesus, amém? E Mateus capítulo 14, versículo 50, para acabar os piqui tudo de Goiás, né? A Bíblia diz que quando Jesus foi preso, quando Judas foi lá, deu um beijo nele, traiu ele, né? Versículo 50, Marcos 14, 50. A Bíblia diz que todos os discípulos abandonaram Jesus. E ele ficou sozinho, sem ninguém, e foi preso. Irmãos, aqueles que Jesus andou com eles 3 anos ensinando e pregando. Falou, é necessário que me prendam, é necessário que me esbofeteiem, que me crucifiquem e que ao terceiro dia eu ressuscite para a glória do Pai. O que aconteceu? Todos eles abandonaram Jesus. Os discípulos de Jesus já abandonaram, mas foi esse que Jesus chamou e foi esses que começaram e por causa da obra deles nós estamos aqui nessa manhã. Amém, irmãos? Você está mais feliz, irmão, por causa disso? Rapaz, eu acho que eu vou ser usado por Deus, irmão. Eu não estou ruim com esse camarada, não, né? Comparando assim, não é possível que eu vou querer matar uma cidade inteira queimada. Eu não estou nesse nível, não. Pois é, irmão, então Deus está te chamando, amém? Você foi chamado para essa obra, chamado para multiplicar o seu talento. E para a gente encerrar, só queria citar aquele texto que está lá em João capítulo 6, onde Jesus faz a multiplicação dos pães, né? Os discípulos falam, e agora? Despede a multidão, nós não temos dinheiro para comprar esse tanto de comida. Mas a Bíblia diz que André chega e fala, Senhor, tem um rapaz aqui que nos apresentou 5 pães e 2 peixinhos. Presta atenção aqui, irmãos. Eu tenho certeza que seu ministério é maior do que isso. 5.000 pessoas. O cara ter coragem de chegar e falar, alguém tem alguma coisa aí? Eu. 5.000 pessoas. O que você tem? 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, foi isso que foi necessário para alimentar aquela multidão. Para de olhar para você, irmão. Para de olhar para o seu ministério. Para de olhar para a sua capacitação. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus foi necessário para alimentar uma multidão. Amém? Hoje, irmão, o que o Senhor está convidando você é desenterrar o seu talento. É se apresentar diante dele e falar, Senhor, está aqui aquilo que eu tenho, Senhor. Aquilo que o Senhor me entregou, eu quero multiplicar. Amém, irmãos? Feche seus olhos agora, eu quero orar por você. Para que o Espírito Santo convença você. Assim como foi com os apóstolos, irmãos. Mesmo às vezes em meio à dificuldade, irmão. O começo é difícil. Imagina aqueles discípulos seguindo Jesus, largando mão de tudo, irmão. Largando mão da família, largando mão do dinheiro, largando mão da profissão, largando mão da revelação que eles tinham da lei judaica, para agora crescer no conhecimento de Cristo, ser perseguido, irmão. Orar e não ver as coisas acontecer, ter incredulidade. Negar o próprio Jesus como o apóstolo Pedro fez. Ou como os outros discípulos, todos abandonaram Jesus no momento mais importante da vida dele, que era o momento da crucificação.
Mas o Senhor Jesus ressuscitou e capacitou cada um deles para cumprir o chamado, irmãos. Assim como o Senhor quer capacitar você, assim como o Senhor quer que você desenterre, meu irmão, seja usado por Deus, irmãos. Seja na recepção da igreja, seja na recepção da célula, seja no seu trabalho, seja em oração, seja em louvor, seja, eu não sei, irmão, o ministério, o chamado, mas comece a ser frutífero, comece a responder o seu chamado, desenterre o seu talento, meu irmão, se entregue nas mãos de Deus. Aleluia, meus irmãos. Todas as vezes que eu lembro, meus irmãos, de Jesus crucificado, todas as vezes eu lembro que Jesus se entregou sem reservas por mim. Todas as vezes que eu lembro que Ele entregou a vida dEle, Ele morreu. Ele deu aquilo de mais precioso que era a vida dEle por mim, irmão. Eu não posso fazer da minha vida preciosa. Assim como o apóstolo Paulo falou, eu quero ler esse versículo aqui e encerrar. Está aqui em Atos dos Apóstolos, versículo 20, capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Presta atenção aqui, irmãos, e vamos encerrar orando a respeito disso aqui. Portanto, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Mas não é isso que você aprendeu, irmão. Não é isso que as pessoas ensinam. A sua vida é preciosa. O seu casamento está em primeiro lugar. Os seus filhos estão em primeiro lugar. O seu futuro está em primeiro lugar. Não é verdade, irmão. Você tem um chamado e está acima de todas as coisas na sua vida. O apóstolo Paulo falou o seguinte: eu não considero a minha vida preciosa. Antes, meu irmão, eu considero ela preciosa, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sua vida é preciosa, irmão, mas se você não vai cumprir o seu chamado, não considere ela como preciosa. O apóstolo Paulo falou o seguinte: eu não estou nem aí para a minha vida, irmão. O que importa é fazer aquilo que Jesus me mandou fazer. Ele apareceu para mim, Ele se revelou a mim. Eu conheço a graça, o favor, o chamamento, o ministério, a revelação da sua bondade. E o que importa para mim é obedecer a Cristo. Eu não tenho a minha vida por mim preciosa. Essa é a oração que nós temos que fazer, irmão. Mas a oração do ego é maior, a minha vida é mais preciosa. Eu preciso prosperar, eu preciso crescer, eu preciso dar resultado, eu preciso estar bem, eu preciso estar bem psicologicamente, eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso servir a Deus, meu irmão. Eu preciso não ter a minha vida como preciosa, porque eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmão, eu já estou no céu, eu não vou para o céu, eu já estou no céu. O que pode dar errado na minha vida é servir nele. Eu já fui salvo, meu nome já está escrito no livro da vida. Eu já sou filho, eu já tenho a natureza de Deus. O que pode dar errado na minha vida, irmão? Eu não tenho ela mais por preciosa. Se eu tivesse vivendo a vida que eu tinha, meu irmão, eu já estava perdido há muito tempo, talvez morto, eu ia para o inferno. Mas agora Ele me deu uma nova vida. Eu tenho uma nova vida, irmão. Por que eu tenho que preocupar com a minha vida passada ou com a minha vida presente? Eu tenho que preocupar com o porvir, meu irmão. E a primeira coisa que importa na minha vida é aquilo que o apóstolo Paulo falou: contando que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi no Senhor. Sabe por que tem problema que é muito grande na vida das pessoas? Irmão, isso aqui não é uma exortação da minha parte. Ouve isso aqui como algo do Espírito, amém? Você sabe por que tantos problemas, ou pequeno ou grande, vira tanta barreira na vida das pessoas? Pela consideração que elas têm pela vida delas e pela consideração que elas não têm pelo ministério que o Senhor confiou a elas. Irmão, quando você se dedica e se entrega, entende a grandeza, a obra de Deus, a revelação daquilo que Deus nos chamou para fazer aqui na terra, aquilo que Deus confiou a você, irmão, problema é o de menos. Problema é o de menos. Você está doente, você vai morrer, não importa, eu vou completar a minha carreira, eu vou guardar a fé, eu vou fazer aquilo que Deus mandou, aquilo que eu quero, que as pessoas querem. Não pode estar acima daquilo que Deus mandou. Não pode, irmão. A minha vontade, mas vai dando, não é, ela não está acima. A vontade de Deus é soberana na minha vida. Eu preciso me dedicar. Você que está aqui nessa manhã, você precisa, se você não está multiplicando seu talento, desenterrar o seu talento, irmão. Começa, se dedica. Deixa eu falar algo para você, nós temos um encontro aqui 2 semanas, irmão. Convide jovens, faça algo que talvez você nunca fez. Fala, vem cá, deixa eu orar por você. Semana que vem, 27, 28, 29 de março, nós temos um encontro. Vamos lá que a presença de Deus está lá. Vamos ouvir a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Deus tem algo para você, Deus mudou a minha vida. Quer mudar a sua também? Vamos evangelizar, irmão. Usar as redes sociais, ligar, visitar, bater na porta, ir atrás. Vamos fazer a obra de Deus, vamos multiplicar os nossos talentos, irmãos. Porque se nós formos fiel no pouco, o Senhor vai nos colocar
sobre o muito, amém? Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, te agradecemos por esse ambiente profético onde o teu Espírito está falando conosco, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor confiou algo nas nossas mãos, e isso foi o Senhor que ensinou, papai. O Senhor nos colocou algo para que seja multiplicado. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que fazer a tua vontade acima de tudo e de todos, Senhor. Nós precisamos nos capacite, nos fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus, capacite a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que eles possam ser frutíferos, Senhor, que essa semana mesmo o Senhor possa usá-los, papai, de alguma maneira onde eles estiverem, para quando alguém reclamar da vida, eles levar o evangelho, a palavra da graça, a palavra de vida, a palavra de salvação, a palavra, a mensagem da vida eterna que o Senhor nos confiou. Usa cada um deles aonde eles estiverem, que eles possam multiplicar os talentos e ser colocados sobre o muito, e como o Senhor disse, entrar no gozo do teu Senhor. Aleluia, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um nessa manhã, cada um daqueles que estão nos ouvindo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir forte o nome do Senhor Jesus?